Boa noite, galera. É, a gente está voltando aqui com as aulas, né, de introdução à educação física. Só para a gente situar, a gente está trabalhando as abordagens da educação física, né? A aula passada a gente trabalhou as abordagens desenvolvimentistas, né? As abordagens construtivistas, as abordagens crítico-superadoras, abordagem sistêmica, desenvolvimentista, construtivista e crítico-superadora, né? Entre essas abordagens, a gente estudou seus autores, né? A gente viu que a crítica desenvolvimentista ela trabalha com Gotami, principalmente. Seu livro principal é a abordagem da educação física, uma abordagem desenvolvimentista, né? Tem uma base na psicologia. Tem como autores base Galarrot, né, principalmente Galarrot, tem uma finalidade adaptativa, certo? Sua principal temática é a habilidade, a aprendizagem, o desenvolvimento motor. Os seus conteúdos básicos são as habilidades básicas, né, que a gente tem habilidades básicas, que subdividem em habilidades de manipulação, habilidades de movimento e tudo mais, né? E habilidades específicas, que seriam o esporte, o jogo, a dança. Ele tem estratégias, né, de variabilidade, solução de problemas e suas avaliações, eles tentam observar a habilidade e o processo de observação sistêmica do aluno. Aqui eu estou fazendo só a gente pode dizer assim, que uma revisão, certo? Construtivista João Batista Freire, livro Educação de Corpo Inteiro. Os autores belgas, Jean Piaget, né? A finalidade é a construção de conhecimento. A temática principal, a cultura popular, o jogo, né? O jogo é o principal meio dessa abordagem. O lúdico também é muito marcante dentro dessa abordagem. Os conteúdos principais. O principal são as brincadeiras populares, né? E o jogo em si, tanto o jogo simbólico como o jogo de regras. Suas metodologias, eles trazem como metodologia resgatar o conhecimento popular do aluno, né? Solução de problemas. E a avaliação, ela pauta por não ser punitiva. E pauta também na autoavaliação. A crítico superadora, eu tinha até falado que alguns colocam o livro dela como sendo a Bíblia da Educação Física, né? Ixi, escrevi aqui, essa cor aqui não é muito boa, não. Como sendo o... Eita, misturou tudo aqui. Vai dar certo, vai dar certo. Metodologia do ensino da educação física. Eita, deu uma travada. Metodologia do ensino da educação física, né? Tem vários autores, por isso que ele se chama crítica superadora. Então, eu não vou usar mais não, né, para não dar problema. Tem a filosofia e tem como área de conhecimento a filosofia e a política, né? Os autores básicos, Liban e Salviani, que são autores que tratam da área pedagógica, principalmente no Brasil. A gente conhece muito o Paulo Freire, né? Mas Salviani e Libano vêm dessa cultura, desse mesmo apanhado, né? Sua finalidade é a transformação social, sua temática principal a cultura corporal, né, a visão histórica do corpo, questões sociais também, né, seus conteúdos, conhecimento sobre o jogo, esporte, dança, ginástica, sua estratégia, a tematização, né, como eu falei, já a questão lá do futebol society e tudo mais, como é que se abordava dentro de uma aula, avaliação, ela considera
a questão da classe social, uma observação sistêmica de todo o processo e abordagem sistêmica, né? Que tem o professor Mauro Betti, não é aquele Mauro Betti, aquele comentarista, não, viu? Ele é professor da USP, Mauro Betti. A Educação Física e Sociedade é o livro base, né? Tem aspectos na sociologia, na filosofia, traz autores com base como Betarlaf, né? E a sua principal finalidade é a transformação social. Eles usam a temática da cultura corporal, dos motivos de tudo isso, de tudo aquilo acontecer, das atitudes, do comportamento que tem que se ter, traz a vivência, né, de conteúdo, vivência de jogos, de esporte, de dança, de ginástica, e sua principal estratégia é não exclusão, a não exclusão do aluno da educação física e sua diversidade de conteúdos. Como avaliação, é onde eles pegam, porque estruturalmente é a melhor, podemos dizer assim, é a mais fechadinha das abordagens, mas ela peca em não ter um aspecto concreto da avaliação do aluno, certo? E vamos estudar outras abordagens nessa aula. Por que eu escolhi essas outras abordagens? Essas novas abordagens surgiram na educação física a partir da cobrança do entendimento delas em relação a concursos públicos. Elas, elas surgiram, certo? Elas surgiram, mas elas não tinham aplicabilidade dentro da sala de aula de educação física. Mas, porém, elas passaram a ser muito cobradas em concurso público, certo? Depois aqui no final da aula eu posso até mostrar uma ou duas questões de concurso público mostrando essas abordagens, que é muito recorrente, até por incrível que pareça nos bacharéis, certo? Não sendo um conteúdo que, que é voltado para vocês, né? Foi feito um estudo, certo? E se concluiu que essas práticas poderiam ser abordadas em sala de aula, né? Estavam se perdendo essas práticas, elas poderiam ser abordadas dentro da sala de aula e não estavam sendo abordadas, né? Essas práticas são a psicomotricidade, né, que é uma prática que vem, não é totalmente brasileira, até o autor que a gente trata aqui dentro do Brasil ele é fora. Uma abordagem crítica também, parecida com aquela crítica superadora, mas aqui no aspecto de emancipar o ser, certo? Deixar o ser mais emancipatório. A cultural, muito parecido com a socioconstrutivista, né, que traz seus aspectos culturais, mas nessa daqui ele pega o aspecto cultural em si, não só o aspecto de vivência do aluno, mas o aspecto de cada vivência, de cada local. Aqui, os jogos cooperativos também parece com a socioconstrutivista, já que usa o jogo, mas aqui ele tende a colocar o jogo não um jogo de oposição, mas um jogo de cooperação como função principal. A saúde renovada, que se assemelha ao higienismo, mas tenta quebrar aquele paradigma de aptidão física, né? Ele coloca outros meios, né? Parecido com a higienista. Podem rir, que eu sei que eu não sou muito bom não nesse aqui. Higienista, eu só terminei que eu comecei. E os PCNs, que é um Frankenstein de todas elas, certo? De todas essas outras abordagens e também das abordagens que eu passei agora. Vamos lá. Primeira abordagem, a abordagem de psicomotricidade, certo? Que tem como principal obra a Educação pelo Movimento, de Le Boucher, né? Que é esse senhor aqui, esse senhor francês. Ele fala muito de psicocinética, certo? De idade no momento certo. Ela traz muito da psicomotricidade. A gente pode observar que essas abordagens que a gente vai tratar agora, ela sempre traz
algum ponto de outra, certo? Que a gente estudou na aula passada. Seu principal autor, esse senhorzinho aqui, o Le Boucher, Jean Le Boucher, e suas principais influências é de Jean Piaget e Henrique Vallon, né? Grandes pedagogos conhecidos aí por suas obras tradicionais. As abordagens da psicomotricidade, vamos lá tratar de suas características. É o primeiro movimento mais articulado que surge a partir da década de 70. Então, ela é antiga, certo? Ela não é nova, mas ela, quer dizer, ela não surge lá na década de 70, de 80, não. Ela surge já na década de 70, porém ela não tem uma grande aplicabilidade dentro da nossa escola brasileira. E elas surgem, assim como as outras, né, como todas as abordagens, em contraposição com o modelo anterior de educação física. Ela também traz esse caráter, né, que ela vem certinha, ela vem todo com aspectos científicos por trás dela, né? Ela tem todo cheio de nhen já, toda completinha. Ela traz o envolvimento, ela diz que o envolvimento da educação física é com o desenvolvimento da criança, com o ato de aprender, certo? Com os processos cognitivos, afetivos e psicomotores. Então, a criança, ela tem esses três aspectos, certo? Cognitivo, afetivo e psicomotores. E o desenvolvimento dela, ela parte desses três aspectos para garantir uma formação integral dela, certo? A criança vai ter uma formação integral dentro dessa perspectiva se tiver esses três tipos. Vale salientar que a psicomotricidade foi e é indicado não apenas para a educação física, mas também para trabalhos como psicólogos, certo? Como psiquiatras, neurologistas, reeducadores, orientadores educacionais, professores e outros profissionais, assim como vocês, profissionais da educação física, que não vão atuar dentro da educação básica, vocês podem até estudar, se vocês quiserem trabalhar com criança mais efetivamente, em algum outro aspecto. É uma abordagem a ser estudada para além da educação básica. Atualmente, a a psicomotricidade ela é encontrada como uma disciplina, certo? Própria, podendo até ter formações próprias, como curso de especialização e curso de graduação. Na minha cidade, aqui no Ceará, abriu até um curso de graduação na eu não vou fazer a propaganda não, na universidade aqui, à distância, né? Vou ficar só aqui, já que eu comecei a desenhar, AD, né? Educação à distância, que tem o curso de psicomotricidade, um curso de graduação de psicomotricidade. Você vê a tamanha importância dessa abordagem. Uma das suas marcas da psicomotricidade no espaço da educação física tenha sido o aumento da popularidade pelo termo psíquico, né? Ela, hum, ela ganha um aspecto diferente, um glamour, como a gente falou lá na parte que tratava da educação física voltada à medicina, né? Ela traz outro glamour pelo fato de trazer aspectos científicos dentro dela, né? E dentro da maioria dos discursos de professores de educação básica que utilizam ela, né? A psicomotricidade, ela advoga por uma ação educativa que deve ocorrer a partir dos movimentos espontâneos da criança, certo? Ela tem que ter movimentos espontâneos e de suas atitudes e das suas atitudes corporais, favorecendo a gênese da imagem do corpo e do núcleo central da personalidade. Então, aqueles três aspectos lá que vão influenciar dentro da formação do, da criança. A psicomotricidade, ela conduz à necessidade do professor de educação física sentir-se um professor com responsabilidades, certo? Em relação às seus escolares, então ela traz aspectos, ela traz metodologias, traz
metodologias, traz conteúdo e traz avaliação própria, enquadra-se dentro da educação física, ela vem quadradinha, é uma metodologia quadradinha, certo? Uma abordagem que tem como você utilizar sem, sem precisar muito, vamos dizer assim, vamos colocar, sem muito vexame, né? Ela busca desatrelar a atuação na escola dos pressupostos intuitivos desportivos, né? Então ela quebra com essa perspectiva que temos que usar os esportes dentro da escola, né? Ela vem valorizando o processo de aprendizagem e não mais a execução de gestos técnicos. Então ela prioriza também a questão cognitiva aqui dentro desse aspecto, né? Seria quem não dá, tem que ser uma aula para explicar isso. O saber procedimental, assimilativo e atitudinal, para saber se realmente a pessoa sabe fazer, se ela entendeu, se ela sabe explicar, certo? Junto, enraizado da mesma pegada da abordagem crítico superadora, também se tem a abordagem crítica emancipatória. Não sei de que. Tem a abordagem crítica emancipatória, né? E que é a sua principal obra, é a obra do professor Elenor Kunz, né? Esse senhor aqui, que sua principal obra é Educação Física, Ensino e Mudanças, e suas principais influências vêm do doutorado dele, né? A obra Educação Física, Ensino e Mudanças é uma extensão do doutorado do professor Elenor Kunz, né? Que aconteceu na Alemanha, em Frankfurt, né? Um fato interessante é que o professor Elenor Kunz, isso aqui é só título de curiosidade mesmo. Eu sei que ele é amigo do Dunga, mas eu não sei se ele é parente. Eu fui um curso com ele na cidade de Juazeiro do Norte. Ele falou que tinha conversas diárias com o Dunga, né? O Dunga que na época ele estava até falando mal do Dunga, que ele conversava com o Dunga deixar a seleção brasileira, né? Pela segunda passagem. A abordagem crítica emancipatória, ela é apoiada nas tentativas de romper com o modelo hegemônico do esporte, né? Aquela questão de trabalhar somente o esporte como conteúdo e sua metodologia somente buscando a aptidão física. Então ela quebra com esse paradigma. Ela ela caminha no sentido de uma emancipação que possibilitado pelo uso da linguagem, né? Principalmente da linguagem, da fala do professor, do discurso do professor em relação a isso, a alguns assuntos, de forma crítica, e tem papel importante no agir comunicativo e funciona como uma forma de expressão, de entendimento do mundo social, para que todos possam participar em todas as instâncias e decisões e na formulação de interesses e de preferências e agir de acordo com a situação e da condição de cada grupo. Isso, isso daqui que eu li para vocês, significa isso daqui, emancipar. É a pessoa ter entendimento do contexto social que ela está vivendo, ter uma noção crítica e saber o que é certo para ela, entender questões sociais dentro do contexto que ela está vivendo, ela se emancipar em si, né? Ela, vamos dizer, numa situação dessa de pandemia, ela saber, ela ter noção das notícias que estão chegando para ela, dela ter noção de que é uma fake news, do que isso é certo, dela conseguir analisar um trabalho científico, um estudo de um pesquisador e tudo mais. Ela tem essa emancipação de estudar até no progresso de seus estudos, né? Uma das coisas primordiais é a emancipação da pessoa, ela conseguir estudar só, sem a necessidade de ter uma instituição, como uma faculdade, uma escola, por trás para fazer com que ela
estude, né? Então, isso é o principal ponto que a abordagem de crítica emancipatória traz, né? Trazendo um aspecto crítico e trazendo a educação física como meio, como matéria para isso, né? O professor, dentro dessa abordagem crítica emancipatória, o professor deve confrontar um aluno com sua realidade de ensino, né? Ele deve mostrar o que realmente acontece dentro do seu ambiente, em que o aluno está inserido. Essa confrontação, ela expressa um processo crítico, né? Ela deve ter um processo crítico de questionamentos e liberações em relação às imposições do sistema social, né? Realmente uma imposição crítica, o aluno entender que ele é um meio social e saber onde ele está inserido dentro desse meio, né? Que ele tem outras pessoas ali junto com ele, que ele não está só, e saber seus gostos e desgostos dentro de um contexto social e dentro do contexto da educação física, dentro do contexto da cultura corporal. Ele propõe que seja ensinado em quatro etapas, né, esse processo de educação física, que é a encenação, a problematização e ampliação e a reconstituição coletiva. A gente pode colocar assim, como essas quatro etapas. A encenação consiste na manipulação da exploração direta das possibilidades e prioridades dos recursos. Vamos dizer que a gente está numa prova ou numa aula de salto em distância, né? Os alunos conhecer aquela pistazinha, né? Vamos dizer que aqui é a pista, e aqui é a caixa de areia que fica lá para vocês saltarem, né? No salto de distância. E aqui é a marcazinha que vocês têm que saltar, né? Vocês não podem passar o pé daqui. Essa marcazinha. Então, os alunos conhecer a estrutura, ensinar melhores formas, a problematização, né? Que eles vão divergir das formas como eles viram, vão haver discussões levando em consideração a encenação, né? Ampliação, o levantamento das dificuldades de cada ação, o que, eles têm que fazer, o que, eles têm que fazer, como é que eles fazem para fazer ir mais longe, esse jeito não dá certo porque não chega mais perto, porque sobe pouco, porque vai pouco para frente. E por último, a reconstrução coletiva do conhecimento, né? Eles se analisarem e ver, dentro das perspectivas dele, qual é o melhor modo de saltar, certo? Ficou claro para vocês, ó. Qualquer coisa que tiver aqui na aula que não ficar claro para vocês, podem ir lá no fórum. O fórum é para aquilo, certo? O fórum é para vocês tirar a dúvida de vocês em relação à aula e vocês têm sim que responder aquelas perguntas para a gente criar uma interatividade. Eu não coloco aquelas perguntas à toa, não. Eu quero que vocês interajam, eu quero que vocês mostrem o conhecimento de vocês. Aquele fórum serve justamente para isso, para essa conversa que a gente não tem condições de ter durante o momento que eu estou dando a aula, né? Seria importantíssimo que vocês respondessem àquele fórum, né? E em relação ao fórum também, para mim saber quais são as experiências de vocês, se estão gostando da aula, se vocês estão entendendo. Porque lembre-se, uma hora vai ter um processo avaliativo e esses conteúdos vão ser propostos lá no momento da avaliação, certo? Abordagem cultural. Eu vou dar uma parada no vídeo, só mesmo, para o vídeo não ficar muito grande e eu conseguir fazer o upload mais fácil. Mas eu volto da abordagem cultural e a gente continua e encerra a aula, certo? Valeu, galera. Até a próxima sessão de vídeos.